E vamos à lição. Abra assim agora a folha. Mais que vencedores, após termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como padrão. O Senhor Jesus é o exemplo que temos que seguir. Ele era vencedor em todos os sentidos. Jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente mostrava que era Senhor. Tudo que realizava aqui na terra era por nós. Ele veio dar-nos o exemplo. É como se ele dissesse: vejam bem, é assim que vocês têm de proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. E ele falou isso, mas ele falou em João 14:12. Quem crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço. Olhem para mim, se vocês creem em mim, já está dizendo, vocês vão fazer como eu faço. Agora é aquilo que eu digo: expulsar demônios, todo mundo quer. Curar os enfermos, todo mundo quer. Andar por cima das águas, né? Todo mundo quer. Multiplicar pães e peixes, todo mundo quer. Mas será que você quer ficar sós com o Pai como ele ficava? Será que você consegue perdoar como ele perdoava? Né? Mesmo sendo ofendido, humilhado, ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então isso é muito importante. Bem, vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques malignos, ameaças e perseguições. Depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus trouxeram ao mestre notícia das intenções daquele caudilho. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Essa atitude é que ele espera de todos os seus, mesmo diante da maior ameaça em relação às perseguições que nos sucedem. Ele ensinou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui tem um detalhe que nós temos que prestar atenção. Quando nós somos perseguidos por causa dele, irmão, não é porque você faz coisa errada. A pessoa faz coisa errada, ela vai ser criticada, ela vai ser julgada pelos outros, entenda? Aí alguém, porque eu sou de Jesus. Não, que você fez coisa errada. Se fez coisa errada, se arrependa, entenda? Peça misericórdia, peça perdão de Deus. A pessoa tem que fazer isso. Não pode de maneira alguma se esconder no Evangelho. A pessoa está errada, ela tem que se acertar. Mas estamos falando aqui da ousadia de Jesus, porque o Herodes mandou o recado, ele não tinha nada que temer. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Herodes era uma autoridade. Se a autoridade está querendo te perseguir, ele preste conta a Deus, você continua firme no seu propósito. Bem, doenças e enfermidades. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Ele sabia que o Pai havia lhe confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. E uma a uma o Senhor as desfazia. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos de sofrê-las. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vale ressaltar aqui o Marcos falando, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que o Marcos vai falar para nós. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que é? Sinais seguirão os que crerem. Crerem em quê? No que Deus diz. Se Deus diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu não posso aceitar a doença. Quando falamos expulsar demônios, é expulsar o quê? O que contradiz a palavra. Se a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, então qualquer que seja a doença, eu expulso. Ali tem um espírito
Quando fala demônio, nós pensamos no bicho de chifre com garfo na mão. Tudo bem, a figura representada, mitológica e tudo, mas espírito não tem forma, né? O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. O diabo não tem forma, ele é um espírito. Isso aí você tem que saber. Então ele se manifesta aí dessa maneira, as pessoas veem, não, porque eu vi um bicho de chifre, não sei o quê. Bem, perturbando a sua mente. Mas o que eu quero dizer, demônio é espírito do diabo. Diabo nós aprendemos que é uma palavra do grego, que quer dizer caluniador, opositor. Demônio é espírito de Satanás. Satanás é a palavra do hebraico, que quer dizer adversário. Então o que contradiz a palavra é do diabo. Se a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu mando a doença embora. Não te aceito, vai embora, eu te amaldiçoo, te repreendo, mas sem medo de errar. Não tem nenhuma doença que veio de Deus. Não, Deus pode ter colocado me provando, não existe. A Bíblia diz, nunca sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém pelo mal. Então não existe isso. Falamos de doença, mas pode ser outra coisa. A mesma vida moral. Parece um pensamento pecaminoso. Não, Deus não tem nada com pecado. Ele disse, se aproxima o príncipe desse mundo. Alguém lembra o que Jesus falou? O complemento do versículo. Se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem a ver comigo. Tem nada, Jesus não tem nada com o diabo todo, Jesus não tem a ver com essa tentação. Então você manda embora e fora demônio, sou morto para o pecado. Então, expulsar demônio é você expulsar aquilo que contradiz a palavra. E ele está dizendo aqui que pelas suas feridas fomos sarados. Ele sabia que a missão dele era essa. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele desfazia. Bem, tentações e demônios. Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão que foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, mas não teve êxito. Porque o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador. Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. A mesma coisa somos nós. Se você estudar Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 4, os dois falam da tentação de Jesus. Eles dão detalhes. Em todas as tentativas, Jesus rechaçava, resistia. Como? Satanás está escrito, a mesma coisa. Ô demônio, está escrito, eu sou morto para o pecado, fora com o seu pecado. Focado numa tentação de pecado. Tentação de doença, fora com a sua doença. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. De uma lembrança do passado, eu sou nova criatura. Até quando você perdoa alguém, ele faz você lembrar do que a pessoa fez. Não vou lembrar mais, fora com a sua lembrança, porque quando eu perdoo, eu esqueço. Eu sou como Deus, você é como Deus. Nós somos imitadores dele, tal pai, tal filho. Deus diz que quando perdoa, ele diz, os seus pecados, eu jamais me lembrarei. Por isso que eu gosto de falar que a gente vai ter surpresa, chegar no céu, vai encontrar um exemplo, um vizinho, né? Que aprontava, era um bagunceiro, fazia uma opção de coisa errada, e você chega no céu e encontra o vizinho lá. Mas vizinho, como é que você conseguiu entrar aqui? Rapaz, na hora que eu estava morrendo, eu lembrei que você falava de Jesus para mim. E eu falei, Jesus, meu vizinho, me salva, tem misericórdia de mim. E eu fui parar aqui. Ele disse, mas tu fez, será que Deus vai falar para você? Eu não lembro. Porque quando você está em Cristo, tudo é apagado. Irmão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o amor de Deus, que é tão lindo, né? Mas nós não conseguimos. Nós, às vezes, perdoamos uma pessoa e falamos mais ou menos assim, eu já te perdoei uma vez. Já te perdoei 2 vezes. Você já fez isso? Vai dizer que não. Quem nunca fez, como diz a palavra de Deus, atire a primeira pedra, né? Nós costumamos fazer isso, até conosco. Nós pedimos perdão a Deus e nós lembramos para Deus, diz, não tem um que não tenha feito essa oração. O quê? De pedir perdão pelo menos 2 vezes pelo mesmo pecado. Quando não, 10, 20, 30, 50 vezes. É só enfrentar uma luta, enfrentar uma crise, um momento difícil, seu Deus, ainda fala assim, Deus, mais uma vez eu peço perdão por aquele pecado. Deus está dizendo assim, qual? Deus, aquele que eu fiz isso, fiz aquilo. Se você pudesse ouvir a voz de Deus, está dizendo para você, eu não lembro disso. Amor de Deus, né? Mas aí o diabo é tentador. E ele vai fazer você lembrar. Ele vai tentar. Então você tem que rechaçar com a palavra de Deus. Bem, o Senhor deixou o inimigo tentá-lo. E o venceu para dar no seu exemplo de como nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno e, principalmente, para socorrer-nos em todas as tentações. Porque naquilo que ele mesmo foi tendo tentado, padeceu. Pode socorrer os que são tentados.
o Senhor Jesus, sofreu outras fortes tentações, além daquelas que suportou ao jejuar 40 dias e 40 noites, e ele as venceu todas elas. O que eu citei agora para vocês, Mateus 4 e Lucas 4, que eu acabei de citar para vocês, né? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Isso aqui não procura ampliar, ter uma interpretação de querer esmiuçar, não. Mas olha só, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque um que, como nós, vamos lá pessoal, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não pecou. Quer dizer, a tentação não é um pecado. A tentação é quando você aceita. Eu tenho que dizer, a tentação você tem que chegar àquele auge, aquele ponto que é automático. Automático. Mesmo está amarrado no nome de Jesus. Você não fica nem em frações de segundo, quer ver, a pessoa fica. Quando é uma coisa que traz prazer ou traz uma ambição, alguma coisa, a pessoa ainda fica um pouquinho com aquilo, depois está amarrado sobre Jesus. Mas não devia nem ter ficado um pouquinho. Tem que aceitar, resistir logo. Então Jesus nos dá um exemplo. Ele foi tentado, mas sem pecado. Somos nós. Porque Deus é sábio. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que ele diz. 4:12 de Hebreus. Ali você tem o 15, mas aqui é o 12. Carta aos Hebreus, que até hoje não há uma definição do autor humano, né? Sabem que foi o Espírito Santo, mas quem escreveu? Então, 4:15. Nós lemos aqui, porque não temos sumo sacerdote. Agora é o 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aqui, apta para discernir, olha para mim, os pensamentos e as intenções do coração. Deus entende quando é tentação, quando é pecado. Deu para entender? Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. Tentação vem aqui, aí você não peca, não aceitando. O salmista diz, Salmo 66:18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor me ouvirá. Então, ela vem, a tentação, mas você não atende no coração, fora em nome de Jesus. Mas que eu falei, o bom é ser automático. Apareceu, está batendo em porta errada, sou morto para o pecado, está batendo em porta errada, não vou lembrar do que Deus já esqueceu, já esqueci também, não vou lembrar. Você está lembrando de uma coisa que você fez, que você já pediu perdão para Deus, ou está lembrando de alguma coisa que alguém fez que você já perdoou, então se perdoou, também tem que esquecer. Então não caia, mas como é que você resiste? Com a palavra de Deus. Então, Deus conhece pensamentos, intenções do coração. Deus conhece tentação, Deus conhece pecado. Vamos voltar aqui, então, diz assim, a Bíblia foi tentada em tudo. Bem, em Lucas 4, do 33 ao 35, temos o relato de um ataque direto no inferno contra o Senhor. E mais uma vez ele provou ser o vitorioso. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse clamou em alta voz dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Repararam aqui uma coisa bem detalhada, era um homem, vamos lá, era um homem, que está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo para nós, um homem que tinha o quê? Um espírito de um demônio imundo. Você fala do um. Mas quando o demônio responde, ele responde no plural, que temos nós, que tem o eu contigo, não, que temos nós contigo. Ele falou como representante, entenda bem, do exército do inferno. E ele diz assim, e Jesus o repreendeu, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Ele não questionou, irmão. Ele não brigou, ele que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vamos aqui falar isso aqui. Ele está dizendo assim, bem quem é, sei quem és, o Santo de Deus. O que ele quer dizer? Jesus, você não tem direito de estar aqui, você é santo de Deus. Quer dizer, você não está com pecado. Porque Jesus não tinha, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Maria o trouxe ao mundo, mas José não era o pai dele, quem dá o sangue é o pai. Então ele não tinha o pecado, entende? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante você entender. Quando ele disse, você não pode entrar, Jesus não discutiu.
Porque Jesus sabia que tinha entrado legalmente nesse mundo. Jesus entrou aqui, entenda bem, como homem. Qual é, vamos dizer assim, a fundamentação do anticristo? É ele negar que Jesus veio em carne. É dizer que Jesus foi um bom homem, Jesus foi um bom profeta, Jesus foi isso, foi aquilo, mas não era Deus conosco. Sim, era Deus conosco. No princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Um dia o missionário conta um detalhe, vocês já ouviram, até um pastor, ele era de uma igreja tradicional, ele estava ministrando a palavra, fazendo um culto, e manifestou um demônio. E quando manifestou, o jeito dele não tinha costume assim de expulsar demônios, né? Ele disse, o sangue de Jesus tem poder. E o demônio deu uma gargalhada, o meu sangue também tem muito poder, seu pastor. Mas o pastor era um homem de Deus e conhecia as Escrituras. Ele disse, cala-te, Satanás, o único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Por isso que eu disse, que o diabo não tem forma. A mitologia pintou ele com aquele bicho, né? Com aquele canabraquezinho, né? Com garfo na mão, com uma coisa, que é a imagem, porque ele é um espírito, ele não tem esse negócio. Tanto que ele pode se manifestar até como um anjo de luz. Quer dizer, até como um mensageiro da palavra, você repreende. Então, tudo que contradiz a palavra, você já viu que ali tem a mão do diabo, a mão do demônio. Bem, a Bíblia declara que se tratava de um homem, possuído por um espírito imundo, o qual exclamou em alto, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Repara que o demônio falou no plural, ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das religiões malignas, tentando confundir Jesus. Primeiro afirmou que aquele era o seu lugar de agir, e, portanto, estava fazendo o que era seu direito. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, procurou confundir o Senhor, dizendo que ainda não havia chegado o tempo de sua destruição. Novamente, o Senhor não entrou em diálogo com ele. Ousado, o demônio fez sua última investida, declarou que Jesus é o santo de Deus, que ele não tinha pecado. Por que ele disse aquilo? Porque ele sabia que, como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra, não tinha um direito legal. Ela fora dada ao homem, o qual, com a desobediência e o pecado de Adão, perdera para Satanás o direito de governá-la. Por isso o diabo foi o príncipe deste mundo até a vitória de Cristo na cruz do Calvário. O demônio estava insinuando que não havia ocorrido a encarnação, que o Senhor Jesus estava ilicitamente agindo no mundo. Contudo, essa acusação era falsa, pois o Senhor Jesus entrou pela porta e não pela janela como um ladrão. Porta que é o nascimento humano, que é o nascimento de mulher. O diabo não nasceu de ninguém. Por isso que Jesus teve que se fazer carne, senão ele podia vir direto. Uma luz ia vir, entenda bem, e aparecesse no nosso meio, mas não. Ele teve vamos dizer assim, uma genealogia humana. Teve uma mãe, entenda que o gerou, mas gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que Maria é bendita entre as mulheres. Não é? Até brincamos, né, que a moça chega em casa e diz assim, mãe, estou grávida. E a mãe disse que foi um anjo, assim, moleque, que não tem outra Virgem Maria, não. Não vai ter outra, pode ter certeza, não vai ter. Se aparecer alguém dizendo que é a Virgem Maria, você pode repreender. Como se alguém aparecer que é Jesus, você pode repreender. Se alguém aparecer dizendo que é a Virgem Maria, pode repreender que não existe outra, entendeu? Porque a missão dada ela já foi cumprida, não é verdade? Já foi cumprida integralmente, então acabou. Por isso, então, a Maria teve esse privilégio muito grande. Bem, ele estava querendo insinuar isso. Ele deixou sua glória, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Filipenses 2,7. Após ter ouvido todas aquelas mentiras do porta-voz do inferno, o Senhor Jesus agiu, ensinando-os o que fazer com o inimigo, mandando que ele se calasse e saísse do homem. A legião teve que sair sem fazer mal algum ao homem. Não tem diálogo com o diabo. Pastor, uma vez eu vejo o pastor perguntar o nome. E você pode até para mostrar às pessoas, como Jesus perguntou uma vez. Você lembra desse caso? Que ele perguntou para o homem lá, para o demônio que estava no homem, gadareno, qual é o teu nome? E o demônio disse o quê? Legião, porque somos muitos, então mostrando que está. Quando o Brasil, irmão, quando começou a ter esse movimento, vamos dizer, de libertação, nos anos 60, 70, 80, eu peguei os anos 80, tinha que mostrar porque o Brasil parece que ia virar um terreiro de feitiçaria. Os políticos iam pedir a bênção dos guias das entidades. Os artistas também. Na televisão, tinha cena ali explícita, entenda bem, de incorporação. É verdade. Chacrinha levava uma mulher na televisão que incorporava uma entidade. O pessoal mais antigo deve lembrar. Os clubes de futebol tinham cada um tinha o seu pai de santo particular.
né? Era isso. Os chamados enredos de escola de samba, né? Eram verdadeira apologia à feitiçaria. Aí os pastores começaram a mostrar que aquilo era demônio. Que demônio tinha um nome tal, que hoje até nem podemos falar, porque senão dá processo e tudo. Você tem que estar submisso à lei, não é? Mas não precisa falar. Aí você fala, o demônio tal, nós cansamos de ver. Eu lembro uma vez manifestou um demônio numa moça, em Madureira, eu era pastor de Madureira, e eu falei, demônio tal, né? Que é como se fosse lado mais feminino. Eu dei um assim, eu não sou isso não. Aí falou o nome, né? Eu sou, é demônio, vai ficar de joelho em nome de Jesus e vai sair, não. Eu estou mandando ficar e sair em nome de Jesus. Estou mostrando para as pessoas, nem pelo pregador. O pregador quer mostrar para as outras pessoas que aquilo ali é um demônio, entenda? Aquilo ali é um espírito maligno. Já tivemos casos que o demônio manifestou, entenda? Como se fosse o espírito de uma pessoa que tinha morrido. E o senhor mostrou. Não, tinha uma moça que estava muito doentinha, a irmã cuidava dela, e elas eram órfãs, e a mãe sempre vinha visitá-las de noite. Lembra desse caso? E me disse, não é sua mãe, é um pastor missionário. Ela dá até detalhes às vezes, não é, não é. Orou, manifestou o demônio lá. Aí daqui a pouco começou se fosse a mãe dela, a mãe. Você está armando minhas filhas, esse pessoal vai mostrar para vocês que não é. Em nome do Senhor Jesus, agora tudo vai ser desmascarado. Pá, eu sou muito nada desse cara assim. E mandou embora. Então, temos que mostrar, é por isso que Jesus mostrava também. Mas a nossa mensagem aqui é o quê? O demônio tentou confundir, então não fica um diálogo com o diabo. Expulso, manda ele calar, só quando você domina e quer mostrar às pessoas quem é o demônio. Mais que vencedores, a palavra de Deus nos garante que em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Romanos 8,37. Porém, para que isso ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, ele o abençoou, dizendo, frutificai, e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Vemos, por esta afirmação da palavra, que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Porém, ele errou, traindo o Senhor, pecando, e por consequência deixou de desfrutar da presença de Deus. Satanás passou a ter o direito, entre aspas, de estar no mundo e ser o Deus deste mundo. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão, o Senhor Jesus, o destronasse. Graças a Deus, isso já ocorreu. Porque assim como todos morrem em Adão, assim serão todos vivificados em Cristo. O primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aleluia! Glória a Deus. Se a palavra declara que tudo já foi feito, não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar os seus sofrimentos. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos, dignos, capazes, para participar de suas bênçãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículos 12 e 13. O Senhor Deus espera que aceitemos essa nossa condição e que passemos a agir como mais que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real situação. Ele sabe também que ele tem de obedecer a todos que descobrem essa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, nós pegamos por causa do pecado de Adão, mas se houve o pecado de Adão, houve a graça com Cristo. Veja o que ele fala em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Diz assim, porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por quem? Por um só, Jesus Cristo.
Quer dizer, houve o pecado de Adão e a morte reinou por esse. Mas se houve o pecado de Adão, houve a redenção com Cristo. Cristo nos comprou de volta, morrendo em nosso lugar, tomando o nosso lugar, assumindo a forma de homem, morrendo lá. Morreu a minha morte, morreu a sua morte. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado que estava lá, era o seu pecado que estava lá. Ele venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou. E quando ele voltou a se encontrar com os homens, deu todos aos homens. Antes de subir, ele usou, em meu nome expulsaram demônios, eis que vos dei poder, fazendo a obra de Deus. Bem, terminando, indo para frente. Bem, ser mais que vencedor é glorificar a Deus. A Bíblia diz, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Falamos semana passada sobre isso, na semana retrasada, que eu preguei. Lembra? Se ele pagou um bom preço, que nós temos um alto valor, também temos um bom valor para ele. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando livre. Pois como poderemos ser considerados mais que vencedores, se o nosso corpo estiver sendo consumido pela moléstia, a qual a Bíblia garante ser nossa, já que Jesus as levou? Pastor Jair, então não precisa nem tomar remédio, não. Pelo contrário, quando você toma um remédio é para alimentar a doença ou para acabar com ela? Para acabar, tem que ser dada pelo médico, o remédio tem que ser dado. Não é nada. Paulo teve que falar com Timóteo, toma água com vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago. O vinho era terapêutico, era usado como um remédio, assim, não era a ciência de hoje. Não é a ciência. O vinho, o azeite, você vê muito como em termos, símbolos da medicina daquela época. Eles eram usados dessa maneira. Então, o que ele está dizendo? Se você não está com entendimento, não conseguiu, tome um remédio. O bom é que você nunca precise tomar um remédio, mas se precisar, tome. O bom é que você nunca precise fazer uma cirurgia. Se precisar, faça a cirurgia. Pode ter certeza, eu fiquei anos sem tomar um comprimido. Quando eu pensei que o médico mandou, eu tomei. Não deixei de ser pregador por causa disso, entenda? Então, não vá, pelo contrário, vá agora, assuma a sua posição em Cristo Jesus. Diz aí para nós. Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, do coração. Entrou? Pois, do contrário, será impossível ser mais que vencedor. Bom que não tivesse entrado, lembra? Se eu atender a iniquidade no meu coração, no meu espírito, quer dizer, a tentação vem fora, demônio, sou morto para o pecado. Você vai e fala com autoridade. Bem, a nossa redenção é real. A escravidão sobre a nossa vida terminou. Eu gosto muito disso aqui, pessoal. Acabou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores, né? A nossa condição, temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Simplesmente dizer em todas essas coisas somos mais que vencedores e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada adianta. Ao contrário, seremos considerados mentirosos. O que é isso? Mensagem antiga, Mateus 9. Levanta-te e anda. Primeiro ele falou, perdoados estão os teus pecados. Perdoou, não é para ficar sentado não. Com aquela cara de Madalena arrependida. Não, é para voltar para a vida. Ah, mas eu tenho vergonha das pessoas. Que vergonha, eu sou lavado no sangue de Jesus. Não é para você colocar um véu na cabeça, uma cobertura, e ir para casa para ninguém te ver ali, o pecador ali. Não, eu não vou nem me conhecer. Não, para com isso. A pessoa tem que ver, olha um homem ali, como é que ele mudou? É uma outra pessoa, completamente. O que houve? Está sabendo não? Está na igreja dos crentes, não é assim que eles falam? Está na igreja dos Bíblias. Hoje não, que já ficou muito mais, vamos dizer, a conhecida a igreja dos evangélicos, então a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Mas eu lembro, um colega que parou de tomar umas biritas lá em Guadalupe, está sabendo não? Rapaz, não bebe mais, o nome dele é até Jair. Ele fala assim, não está sabendo não? Ele está indo na igreja ali, ó, dos crentes ali fora, a igreja, ele chamava todo mundo, toda igreja chamava Casa da Benção, né? Falava assim, era a Igreja da Graça já, onde até hoje tem a igreja lá, Sino em Guadalupe, Avenida Brasil, 23.536. Bem, vou terminando então agora aqui. Só dizer de boca para fora não adianta, né? Ao contrário, seremos considerados mentirosos. Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declara-se mais que vencedor em todas essas coisas. Use os seus direitos. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo, digno. Tudo depende de você. Não deixe mais o diabo enganá-lo. Agora é a sua hora. Seja para a glória de Deus mais que vencedor. Assuma a sua posição no mundo espiritual. Veja onde você está sendo derrotado. E, meu irmão, não é só cura, não. Nós vamos orar também, porque estamos numa pandemia aí que não passou, não, pessoal. Um dia eu vi a pessoa falar assim, não, porque na época da pandemia, eu disse, mas essa época não passou.
Ainda está aí fora ainda. Estou dando que estamos usando máscara. Eu estou aqui sem máscara, porque estou aqui no altar. Quando eu saio daqui, eu tenho que usar máscara. Primeiro tem que usar, que tem que dar exemplo para os outros, né? E outra coisa também, se não dá, pega no bolso, também que alguém pode me botar, né? Então tem que usar. Hoje, onde eu moro aqui na Barra Funda, são 4 blocos, né? Blocos de apartamento, condomínio, até ali dentro, você soltou, tem que andar até chegar na porta da sua casa, até entrar em casa, você tem que até no elevador, é obrigado a usar. E então, certo, tem que cumprir isso aí. Então não é só doença, alguma coisa que o diabo tem derrotado, pastor Jé, eu sou muito pavio curto. Quando eu vejo, estou brigando com as pessoas, estou discutindo com as pessoas, então mande-se embora também. Mande-se nervosismo embora, mande-se descontrole emocional embora. Pastor, eu sou meio fraco com uma coisa. Que isso? Digo fraco, sou forte, fora demônio do seu pecado, eu sou de Jesus. Não, é que eu não consigo perdoar. Consegue. Você consegue porque você é de Deus, tá bom? Você é de Cristo Jesus. Antes de orar, peço oração a vocês pelos patrocinadores que ajudam a obra de Deus, você é um deles. São pessoas que mensalmente fazem contribuição para o programa estar no ar. O QR Code nós colocamos para facilitar, mas tem gente que não consegue às vezes, aí eu dou as contas para as pessoas. O QR Code, a pessoa pega o celular, como se fosse tirar uma foto, né, e vai pegar ali, declarar informações de como depositar cartão de crédito, cartão de débito e transferência. Cartão de débito, cartão de crédito é você anotar o número do cartão e ver o valor. Cartão de transferência, você tem conta no Bradesco, transfere para a conta da igreja no Bradesco, tá bom? Pega aí, você não pegou ainda? Pega. E se não está pegando, eu dou as contas. Bradesco, agência 3378-2, está ali, ó. Conta 29315-6. Itaú, agência 0406, a conta é 42717-9. O Banco do Brasil, agência 0472-3, a conta é 62120-X. O Banco Santander, 3795 agência, a conta é 013-000021-5. A Caixa Econômica, para quem tem conta lá, vai ou na máquina deles, ou no computador, no celular, procura convênio. Aí põe o convênio 3091-2065. O mesmo número do convênio é para as lotéricas, aí qualquer pessoa pode ir depositar. Chega lá, não é depósito, lá é doação show da fé. E o código é para não cair no lugar errado, bota 3091-2065. Uma coisa importante, se for banco diferente, quando é Bradesco para Bradesco, Itaú para Itaú, Santander para Santander, não precisa. Mas quando é banco diferente, tem que dar o CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30.902.803/0001, ao contrário, -00. Traz o recibo aqui, qualquer igreja nossa, a pessoa recebe a revista Graça Show da Fé, que tem um DVD de mensagem do missionário R.R. Soares, ou a infantil, que é a Turminha da Graça, que vem com CD de historinhas, tá bom? E a nossa TV, nós estamos ao vivo pelo canal IGD. É o modo de evangelizar a família, a TV por assinatura. O pessoal faz assinatura, pega lá o equipamento, o técnico vai lá e instala. São 11 canais evangélicos nos 4 pacotes, até o mais simples. Está aqui no final, você pode pedir a programação. Quem não conhece a nossa TV, pede para eles. Você de casa, entra no site nossatv.tv.br, fica conhecendo tudo da nossa TV. E já que no link para eles, peça informações, 0800-201-4000. Você vai ver canal de oração, canal da juventude, show da fé, um missionário pregando de hora em hora, e IGD, estamos ao vivo por ele agora. Aí tem canal em espanhol e tudo, tá bom? Tá aí para você. E quem tem nossa TV, tem canal de filmes lá agora, 0800-724-3454, tá? E o último anúncio só, pessoal, saiu um livro novo do missionário, que está aqui, Balaão, Deus transforma a maldição em bênção. Está com a dona Eliane, aqui do lado, na São João 815, aqui do ladinho, tá bom? E ela deu o WhatsApp, tem muita gente isolada, que ele não pode sair, eles entregam 11 95854 3232, esse é o WhatsApp, 11 95854 3232, aqui do lado, tá bom? Agora vamos orar, pessoal, fiquem de pé. Qual a oração? Mais que vencedores. Onde você tem sido derrotado? Meu irmão, sim, primeiro, você não consegue vencer sem Jesus. Convide Jesus se você ainda não convidou para entrar na sua vida. Fecha os olhos, Pai. O Senhor falou em João capítulo 6, versículo 37. O que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Ele veio e está abrindo o coração de Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Ô meu irmão, basta que você creia que Jesus morreu pelos seus pecados.
você creia no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que um coração se crê, com a boca se confessa, e com a boca você diga: Jesus, eu quero a salvação, me salva, Jesus. Ele está te salvando, Ele está te dando a salvação, Ele está te dando a vida eterna. Isso é muito importante você saber. Oh meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Agora essa pessoa deve se unir à tua palavra e expulsar o que contradiz o que ela diz. Deus, o Senhor diz que fomos curados pelas feridas de Jesus. O Senhor diz que o Senhor nos tornou mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Qual é o pecado que tem lhe dominado? Você deve dizer: o diabo, você vai pegar o seu pecado e vai embora, porque eu sou de Jesus. Porque eu sou morto para o pecado. Você tem sido tentado. Pensamentos estranhos, pensamentos confusos, pensamentos pecaminosos. Você tem que ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. E o diabo pega os seus pensamentos, seus desejos e vai embora em nome de Jesus. Você que tem um ódio, uma mágoa de alguém, um ressentimento, libera o perdão, meu irmão. Como eu posso liberar o perdão? Aquela pessoa me maltratou, me machucou, me ofendeu, matou, fez isso. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Isso é uma armadilha do diabo, para você ficar preso nessa mágoa, nesse ódio. Você deve dizer: oh, mágoa, vai embora do meu coração, ódio, vai embora. Eu libero perdão para aquela pessoa, que ela se acerte com Deus, que da minha parte ela está liberada. Faça a sua parte. E agora, você que anda doente, pressão alta, diabetes, é uma herança genética, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade? Que Jesus levou as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que pelas suas chagas nós fomos sarados. É a sua hora com Deus, é o seu momento com o Senhor. Chame a doença pelo nome e diga: saia do meu corpo agora. Eu vou unir a minha fé com a sua. Mas é importante você colocar a sua fé em ação também. Você que tem uma enxaqueca crônica, uma dor de cabeça crônica, você que tem um problema na visão, catarata, glaucoma, manda embora. Miopia, presbiopia, estrabismo. Você que sofre da audição, barulho, purgação do ouvido interno, canal auditivo, tímpano. Você que está com mal aí nas vias aéreas, nas vias respiratórias, é a sinusite, a rinite, a bronquite, a asma, efizema pulmonar, sequela do cigarro. Você já teve embolia, ficou uma mancha no pulmão, aquela pneumonia não foi bem curada. Você teve o Covid, mas continuou sentindo dor no peito, mesmo tendo agora anticorpos, mas você está sentindo dor nas costas. Manda embora. A minha fé está unida com a sua fé. E você que está aqui, ou está em casa, você que está isolado com o Covid, você que está com todos os sintomas do Covid, ou já foi diagnosticado, está com febre, perdeu o paladar, perdeu o olfato, eu estou orando por você agora. Eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz e digo: mal, saia desta pessoa agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu falo ao câncer, eu falo ao tumor cancerígeno, ao carcinoma, ao linfoma, que vai embora. Eu falo essa dor de cabeça crônica, essa enxaqueca, que saia. Nós exigimos, nós ordenamos, no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu digo: doença, vai embora, ou enfermidade, vai embora, onde você estiver, seja uma herança genética, seja uma doença congênita, seja uma doença psíquica, seja uma doença emocional, seja o mal qual for, saia agora. Em o nome de Jesus, Satanás, vai saindo agora. Eu ordeno todo esse mal agora, que está na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes ela não consegue, está com uma dor de cabeça agora. Sai agora, diabo, pega tudo que é seu em nome de Jesus. A vista dela que está agora embaçada, eu digo em nome de Jesus, pode começar a operar o poder de Deus. Eu digo: Satanás, vai saindo agora. Você não tem autoridade, você não tem poder. O ouvido dessa pessoa está com barulho, essa pessoa não consegue ouvir direito. Vai saindo agora. Essa pessoa muitas vezes não consegue andar. Diabo, suma agora do joelho dela. Você agora, Satanás, tem colocado uma dor no joelho. Essa dor não para, não para e não para. Essa pessoa muitas vezes até quer suicidar por causa dessa dor. Eu digo: vai embora agora, diabo, pega tudo que é seu, todo esse seu mal, essa dor agora, que essa pessoa está gemendo de dor. Eu digo em nome de Jesus, vai saindo agora, diabo. Essa dor agora nos ombros, essa dor nas mãos, ela não consegue muitas vezes nem fechar e abrir a mão. Essa pessoa não consegue andar, não consegue nem correr mais, ela não consegue. Essa pessoa, ela se jovem agora, que eu ri
desvia de um lado para o outro, não consegue nem mais andar. Sai agora em o nome de Jesus Cristo, essa febre agora, eu ordeno, eu digo, Satanás, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu exijo, em nome de Jesus eu ordeno, o mal sai agora. Eu falo a depressão, a síndrome do pânico, ao transtorno bipolar, ao transtorno de ansiedade. Vai embora medo, vai embora pânico, vai embora depressão, vai embora mal no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, na junta, nas articulações, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, desvio da coluna, hérnia de disco. Eu digo, sai agora. O mal foi mandado por obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. O demônio que foi pago naquele terreiro, o demônio que ganhou oferendas, eu exijo, eu ordeno, saia, vai embora em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Em Cristo somos mais que vencedores. Eu sou mais que vencedor. Ou você é mais que vencedor. Creia nisso. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Já não temo mais o inimigo, porque Jesus me libertou. Ele é meu refúgio, fortaleza e socorro na hora da tribulação. Quando penso que tudo está perdido, Ele entra com provisão. Ele é a minha luz em meio à escuridão. Ele é Jesus, o autor da salvação. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Já não temo mais o inimigo, porque Jesus me libertou. Ele é meu refúgio, fortaleza e socorro na hora da tribulação. Quando penso que tudo está perdido, Ele entra com provisão. Ele é a minha luz em meio à escuridão. Ele é Jesus, o autor da salvação. Diga obrigado, Senhor. Eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus, o meu amado Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Jesus é